Eu tenho certeza absoluta que ao iniciar suas operações no mercado, você já teve aquela famosa dúvida: devo operar padrões de continuidade de movimento ou devo operar padrões de reversão de movimento? Devo operar fluxo de velas ou devo operar o famoso suporte e resistência, reversão de movimento? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar esses dois lados e te mostrar a melhor forma de você conseguir operar nos dois cenários. E mais, eu vou te mostrar as maiores armadilhas ao qual você cai ao tentar operar nesses dois cenários dentro do mercado. Vamos nessa. Primeiro de tudo, nós temos os padrões de continuidade de movimento. Os padrões de continuidade de movimento, comumente, eles aparecem dando o quê? Um cenário de continuidade, um cenário de fluxo de velas. Entre os principais deles, nós temos o martelo. Se tratando de padrão de candle, nós temos o spinning top, que é esse que eu estou desenhando aqui nesse exato momento. Nós temos o martelo, que é este outro candle de continuidade de movimento. Nós temos o candle de força, que demonstra uma força compradora. Então, esses são um dos padrões de candles de continuidade. São candles que demonstram força, dando continuidade a um movimento em específico. E também nós temos os padrões que são os padrões de continuidade, que são as figuras gráficas. Entre elas, nós temos a flâmula, nós temos a bandeira, que é a famosa flag, nós temos o triângulo ascendente, que é um outro padrão de continuidade. Porém, o que eu posso dizer para vocês é que eu não utilizo essas figuras gráficas para operar aqui no mercado de opções binárias. No mercado de opções binárias, como nós operamos micromovimentos de mercado, eu prefiro muito mais utilizar padrões de candles. Por quê? Os padrões de candles, eles vão nos indicar com mais precisão o próximo candle, que é o que nós precisamos operar aqui no mercado de opções binárias. Esses padrões que eu acabei de falar para vocês, que são as figuras gráficas, elas são mais para operar movimentos longos. Então, elas vão funcionar muito melhor quando a gente quer operar a movimentação do preço. No mercado de Forex, no mercado de cripto, no mercado de B3, funcionará muito bem. No mercado de OB em específico, como eu disse, eu não gosto muito. E agora nós temos os famosos padrões de reversão de movimento, que são os padrões que normalmente vão aparecer no fundo de um movimento em específico. Temos aqui uma tendência de baixa, irá aparecer comumente um padrão de reversão de movimento aqui indicando uma possível reversão. Eu, particularmente, só gosto de operar a reversão após realmente confirmar um topo maior que o anterior ou caso nós temos alguma referência aqui no passado de suporte e resistência para segurar essa tendência. Mas vamos lá ao básico para vocês. Padrão de reversão, nós temos quais padrões principais de reversão de movimento quando nós se tratamos de uma tendência. Nós temos o engolfo, que é um dos padrões de reversão de movimento, quando nós temos um candle aqui vendedor, o próximo candle comprador vem e engolfa, deixando uma nova alta lá para dar continuidade nesse movimento. Então, esse aqui é um possível padrão de reversão. Lembrando, eu, em particular, só opero padrões de reversão e eu falo para vocês, dou a certeza para vocês que os padrões de reversão, eles só funcionam quando nós temos uma referência no passado, senão você fica à mercê. Enfim, rapaziada, eu vou falar sobre esses erros depois, estou pulando aqui etapa. Então, esse é um dos padrões de reversão que nós temos aqui. O segundo padrão de reversão que eu costumo utilizar muito é o candle de fim de movimento, que é um candle pequeno, que normalmente ele aparece após o mercado estar demonstrando fraqueza. Nós temos aqui o mercado demonstrando fraqueza, com bastante pavio aqui embaixo. Veio demonstrando fraqueza e, por último, aparece um doji pequeno aqui, um doji pequeno, ao qual ele não consegue avançar uma posição aqui embaixo, e esse é um dos padrões de reversão que eu utilizo aqui dentro do mercado, que é o candle de fim de movimento aqui. E nós temos o candle também de fim de taxa, que é um candle que não deixa entrega futura nenhuma, ou o famoso Murubuzu, o famoso candle de exaustão, que é um candle muito grande, ao qual ele sai de uma tendência anterior, que já estava também demonstrando fraqueza, igual anteriormente eu falei para vocês, já estava demonstrando fraqueza, e aí aparece o Murubuzu vindo aqui, um candle gigante vermelho, sem deixar entrega futura nenhuma, ele não pode deixar pavio, ele tem que ser um candle de fechamento de preço, ao qual ele encerra um candle cheio, parece um candle de força, mas não é um candle de força, é um candle de exaustão por conta do movimento anterior que ele já estava nos mostrando.
Fechou? Então esses são os padrões de reversão, padrões de candles. Tem mais alguns, mas eu não vou comentar no vídeo de hoje. E nós temos também os padrões que seriam mais as figuras gráficas de reversão. O ombro, cabeça, ombro, que eu também utilizo como um padrão de reversão de candle, que no caso aqui, o ombro, cabeça, ombro, um padrão nosso que vocês são acostumados a ver seria esse modelo aqui de ombro, cabeça, ombro. Ó, isso aqui é o ombro, cabeça, ombro. Então ele vem, deixa um ombro aqui, vem fazer fundo, rompe o topo anterior, faz um falso rompimento, volta lá embaixo, retesta a mesma região de topo que ele tinha deixado anteriormente ali no primeiro e faz esse padrão aí. Esse é o famoso ombro, cabeça, ombro de figura gráfica. Eu utilizo um padrãozinho aqui com o pessoal, e vocês que estão me acompanhando há mais tempo já devem ter ouvido eu falar dele, que é o ombro, cabeça, ombro de candle, que é basicamente isso aqui, ó. Ele vem, deixa uma nova alta, tudo tem um contexto, tá, rapaziada? Não é por conta da figura gráfica em si, e sim pelo contexto ao qual ela nos apresenta. Então, isso aqui é o quê? Primeiro candle foi um candle demonstrando uma força compradora, deixou aqui esse pavio de entrega futura, o próximo candle buscou, deixou uma nova alta lá em cima, ó, onde teve a defesa de venda, e retraiu tudo, terminando um candle pequeno dentro do pavio de defesa do candle anterior. E aí no próximo candle, o que a gente tem? Nasceu fazendo movimento de alta, não conseguiu buscar o pavio de oferta do anterior, que é o pavio de entrega futura, reverteu engolfando esse candle aqui e deixando este pavio dessa forma. Então vocês podem ver que basicamente se torna a mesma figura aqui do passado, ó, mesma figura, porém com pavis. E aí tem o avanço de posição, avançou posição, antes estavam posicionada aqui a defesa de venda, depois os vendedores se posicionaram aqui embaixo, conseguindo engolfar e deixando uma nova baixa para vir buscar. Normalmente eu pego continuidade nesse tipo de cenário aqui. Para mim também indica um padrão de reversão de movimento. Estava na tendência de alta, fez esse padrãozinho aqui no topo ou numa região de suporte e resistência, ele tende a reverter o movimento. Então essa é uma das figuras gráficas e nós temos também algumas outras figuras gráficas de reversão, que é o martelo, quando aparece num fundo de uma tendência, ou, como eu disse anteriormente, o doji. Enfim, esses padrões eles indicam a gente a conseguir identificar os pontos de entradas que podem gerar oportunidades. São os melhores pontos de entradas ali, principalmente quando o mercado está próximo de uma reversão de movimento, quando o mercado está próximo de um suporte e resistência de uma região SNR ou quando o mercado começa já a nos demonstrar anteriormente uma fraqueza, o mercado já está exausto. Nós podemos até utilizar alguns indicadores para isso e de repente eu trago outros vídeos aqui para vocês que seriam o MACD ou de repente até a média móvel, algum indicador de volume ao qual nós consigamos identificar essa possível exaustão de movimento. Agora vamos às vantagens e desvantagens de você operar. Você deve estar se perguntando, pô Ferreira, mas beleza, qual que é melhor operar dentro do mercado? Eu quero te dizer que não existe o melhor e nem existe o pior. Existem algumas vantagens e desvantagens de você operar cada um dos cenários específicos. Eu vou falar para vocês primeiramente sobre os padrões de continuidade, você operar fluxos de vela. Quais as vantagens de você operar fluxos de velas aqui dentro do mercado? Primeiro, que você já está operando no mercado que tem uma direção específica, então quando você opera uma tendência de baixa, você sabe que o mercado está propício a fazer mais movimentos aqui vendedores, mais candles vendedores do que candles compradores, a não ser que você pegue no momento específico de uma reversão de movimento, que não é o que você vai fazer, porque você sabe identificar uma reversão de movimento, correto? Então, você tende a ter uma assertividade maior quando você opera a favor de fluxos de velas da forma correta. Não é você ver aqui um topo fundo descendente, o mercado fazendo uma tendência de baixa e você querer sair vendendo em todos os candles aqui, que não vai dar certo. Você tem que esperar o gatilho, você tem que esperar o padrão de candle correto e os filtros de entradas para você evitar tomar o loss em uma possível reversão. Fechou? Então esse é uma das vantagens de você operar o fluxo de velas. Você está operando a favor da tendência de mercado, então você é muito mais propício a pegar boas operações do que, por exemplo, numa reversão de movimento, que acaba sendo muito mais difícil de você acertar uma reversão de movimento no mercado, principalmente no mercado em tendência. Tem pessoas que tentam acertar topo e fundo em mercado tendencioso e é a coisa mais difícil que pode acontecer é você tentar acertar. Você tem que ter muita experiência para você conseguir acertar
topo e fundo em um mercado que esteja em tendência, igual a um mercado desse aqui. E é o que eu vejo muitas pessoas tentando fazer, um mercado numa tendência forte dessa e vocês tentando acertar topo e fundo num mercado desse. Então, não existe isso. Então, por esse lado, você operar o fluxo nesse contexto de mercado em específico é muito melhor. E da mesma forma acontece quando o mercado está lateralizado, mas aí nós temos uma vantagem, um mercado lateralizado, a gente consegue sim, deixa eu só mudar essa configuração aqui, que está em rolagem automática, está voltando toda hora. Então, o mercado lateralizado, a gente tem uma vantagem ao operar a reversão de movimento. Por quê? O mercado lateral ele tende a segurar em topos e fundos. Então, a gente sabendo aonde tem posicionado os compradores e os vendedores, aonde está a defesa deles aqui em momentos específicos, a gente pode aguardar por padrões de candles acontecendo em cima dessas regiões de defesa, dessas regiões SNRs, e a gente consegue operar a reversão em cima dessas regiões específicas. Então, aqui é mais vantajoso você operar a reversão de movimento do que você operar o fluxo de velas. Por mais que dê para você operar o fluxo de velas, sim, no mercado lateralizado, quando é uma lateralização com ranges um pouco maior. As máximas e mínimas ali da lateralização, elas estão em pontos, ou melhor dizendo, o suporte e a resistência, eles estão em pontos distantes, ao qual dá para você trabalhar o fluxo de velas dentro dessas regiões. Então, essas são as vantagens e desvantagens, vamos se dizer. Você precisa entender o contexto do mercado, não sei se você percebeu, mas não existe vantagem sem você entender o contexto ao qual você pode ou não operar o fluxo, e também não existe vantagem nem desvantagem sem você entender o contexto ao qual você pode ou não operar a lateralização. O que não pode acontecer é um mercado consolidado ou um mercado lateralizado em cima de uma região de resistência aqui em cima e você tentar operar fluxo de velas. Ou em cima de uma região de suporte, você tentar pegar uma venda a favor do fluxo aqui, ou até mesmo o mercado em uma tendência e você tentar acertar topo e fundo num mercado tendencioso. Eu vejo muitas pessoas passando padrões de continuidade, padrões de candles, ou até mesmo figuras gráficas para vocês, como se fosse realmente a figura gráfica que fizesse o mercado reverter ou o mercado dar continuidade de movimento, sendo que não é isso. A figura gráfica ela só reflete o que o mercado já está nos mostrando. Então não adianta nada aparecer aqui um ombro, cabeça, ombro em cima de um mercado tendencioso desse jeito aqui, ou aparecer um doji, que é um padrão de reversão de movimento em cima de um mercado tendencioso desse aqui no fundo desse mercado, sendo que ele não está me demonstrando já uma possível reversão. Não adianta aparecer um martelo numa tendência de baixa forte dessa, ou vamos buscar aqui um outro cenário. Aparecer aqui, ó, por exemplo, um engolfo em cima de uma tendência de baixa dessa aqui, você vê que o mercado já estava exausto, beleza? Já estava numa exaustão, e aí aparece um engolfo e você acredita que isso aqui vai ser uma reversão de movimento. Não vai, você tem que aprender a ler o contexto de mercado. Então, o padrão de candle, a figura gráfica, ela é muito boa para você realizar operações sim, porém, se você não souber operar com os contextos corretos, se você não souber fazer uma boa análise gráfica, uma boa análise técnica ali, seja com volumes, com o MACD, com alguns indicadores que podem estar te ajudando, seja você aprender a fazer uma boa leitura de pavios, você entender o que está acontecendo aqui, você aprender a ler o famoso vela a vela, a psicologia dos candles, você não vai conseguir ganhar dinheiro, nem no padrão de reversão, nem no padrão de continuidade. Então, no final das contas, independente de você operar o padrão de continuidade de movimento ou algum padrão de reversão de movimento, independente de você operar suporte e resistência, ou você operar fluxo de velas, ou você operar qualquer outro método, SMC, Smart Money, que eu também passo para a rapaziada lá na comunidade, nós temos conteúdos focados em Smart Money, em SMC lá na comunidade, independente do operacional que você utilize. É importante você saber o contexto do mercado, é importante você saber fazer a leitura correta e saber em qual momento você deve operar o fluxo de velas, em qual momento você deve operar a reversão de movimento, em qual momento você deve operar uma order block, em qual momento você deve operar uma breaker block, em qual momento você deve operar com ondas de Elliott, em qual momento você deve utilizar, seja lá o que você vai utilizar dentro do mercado. O que não existe é uma coisa engessada, o que não existe é você não saber o contexto ao qual você deve inserir cada operacional ou cada leitura sua. Sem isso, você não vai fazer dinheiro. Fechou? E esse vídeo se encerra por aqui. Eu não quero que você
ache que agora, pô, Ferreira nem operou nesse vídeo. Sim, eu não fiz operações, mas o intuito é o seguinte: eu quero que vocês assistam esse vídeo, consigam revisar, porque vai ser um vídeo longo, um vídeo maçante. E aí no próximo vídeo aqui do canal, eu irei fazer um vídeo apenas para operar sobre este vídeo que eu postei agora. Então o próximo vídeo vai ser uma continuação desse vídeo aqui. Então se você não é inscrito, se inscreve aí para você assistir a continuação desse vídeo. Deixa o seu like. O vídeo acabou cortando aqui, rapaziada. Agora eu quero saber o seguinte: qual foi o maior aprendizado de vocês aqui hoje? Eu acredito que tenha sido padrão de reversão e padrão de continuidade de movimento. Os dois dão para fazer dinheiro no mercado, independente de qual você vai operar. Você só precisa saber o contexto ideal para você operar cada um deles. E agora eu quero que vocês comentem aí embaixo. Padrão de reversão e padrão de continuidade de movimento não dão dinheiro. Por quê? Porque eu quero que todo mundo que não assistiu esse vídeo até o final fique sem entender o porquê que vocês comentaram isso. Porque realmente o padrão de continuidade e um padrão de reversão de movimento, eles não dão dinheiro se você não souber usar da maneira correta. Então esse é o comentário que eu quero que vocês deixem aí embaixo para confundir a cabeça de todo mundo que chegar nesse vídeo. Padrão de continuidade e padrão de reversão de movimento não dão dinheiro. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o sininho de notificação ativado, porque o próximo vídeo vai ser de operações. Valeu, família. Tamo junto. Até a próxima.